Fala galera, Laerte Viana na área. Sabemos que virou prática comum para os atletas, quase que essencial se manter ativo nas redes sociais, gerar manchetes, mexer com o público, ter engajamento, provocar um rival, dar alguma declaração interessante, qualquer coisa que faça o seu nome se manter em evidência. Aquele papo de que, tenho que apenas entrar no octógono e vencer, ficou no passado. Quem não acompanhar, quem não se atualizar, vai ficar para trás. Isso passou a fazer parte da profissão, porém, pelo outro lado, o que o público espera de quem adota esse tipo de comportamento é, no mínimo, um tipo de coerência, que as palavras se cruzem com as ações. Dentre tantos motivos que fogem à regra, um dos que tornou o Conor McGregor esse sucesso midiático foi justamente o fato de cumprir com as promessas feitas. Ele não só apenas falava, mas ia lá e fazia. Não adianta vir a público prometer fundos imundos e logo na sequência fazer tudo o contrário. Isso vai gerar uma queda de credibilidade, de expectativa. As pessoas vão passar a criticar, pegar no pé do atleta, e é exatamente isso que vem acontecendo com o Islam Makhachev e essa novela para definir o próximo desafiante ao cinturão peso leve. Vou explicar o contexto aqui. Logo após o Dana White vir a público e anunciar Charles do Bronx versus Arman Tsarukyan pro UFC 300 e garantir que o brasileiro só não vai disputar o cinturão porque o campeão está lesionado, passou a circular um vídeo nas redes sociais onde o russo aparece fazendo força e se pendurando numa barra. Atitude que não é muito comum para quem está com algum tipo de lesão ou limitação médica. Isso naturalmente causou estranheza do público, que passou a questionar se de fato havia alguma lesão ou foi algum tipo de justificativa para o UFC forçar a luta entre o Charles e o Arman enquanto o Islam não se sentia pronto para voltar a lutar, principalmente porque agora tem o período do Ramadã entre março e abril e ele já ficaria inativo. Para piorar ainda mais a situação, o Makhachev foi até a internet e contrariou tudo que o Dana White estava dizendo. Se liga só, abre aspas. 8 de junho, UFC numerado versus Justin Gaethje. Novembro, UFC Madison Square Garden versus Oliveira ou Arman. Fevereiro de 2025 versus qualquer um, fecha aspas. Ou seja, como se tudo isso já não fosse o bastante, agora ele aparece revelando que o seu plano é enfrentar o Justin Gaethje em junho, o que novamente levanta suspeitas, porque o Dana White tinha garantido que ele estava lesionado e só voltaria no segundo semestre. O próprio Charles do Bronx, na entrevista que me deu aqui no canal, quem ainda não assistiu vai aparecer no final desse vídeo, disse que o UFC o avisou que o Islam estaria pronto só a partir de agosto, e por isso ele, o Charles, aceitou a luta contra o Arman para não ter que ficar mais de um ano parado, sentado esperando. Esse tanto de informações soltas que não se batem faz a gente pensar que alguém está blefando ou mentindo. Essa história está muito mal contada. Ele está de fato machucado ou não está? Se o Dana garantiu que ele vai enfrentar o vencedor de Arman Tsarukyan versus Charles na sequência, por que ele está toda hora falando que quer pegar o Justin Gaethje? Só porque eles têm o mesmo empresário ou há algum outro interesse na jogada? Já disse aqui e repito, na minha visão não seria nem um pouco justo o Gaethje, que já teve 2 oportunidades pelo cinturão e perdeu as 2, furar a fila e receber a luta pelo título agora. Até porque quem vencer em abril no UFC, inegavelmente se coloca na posição de legítimo desafiante na divisão. Ficaria até feio o vencedor do duelo ter que esperar e assistir uma disputa de título 2 meses depois para ter que torcer para o ganhador dessa luta não se machucar para aí sim ter a oportunidade de disputar o cinturão ainda em 2024. Não faz sentido. Mais um detalhe que não bate, que ninguém acredita, é esse papinho pra boi dormir do Islam Makhachev falando que quer lutar em Nova York. Meus amigos, ninguém aqui é bobo, né? A chance do Islam lutar em Nova York em novembro e não ser escalado pro card em Abu Dhabi em outubro é a mesma que o Dana White tem de fazer tranças no cabelo. Zero. É complicado, porque a cada discurso vazio e blefe que o russo ou o seu empresário dá nas redes sociais, como eu disse no início, vai perdendo credibilidade, as pessoas vão cada vez menos acreditando nas intenções e vai se tornar algo vazio e atrair a desconfiança das pessoas para com ele. Parece que está todo momento querendo jogar com a UFC e isso cansa, porque as palavras não estão se concretizando. É por isso que eu quero saber a leitura de vocês a respeito de toda essa história. Tá machucado, não tá? O que vocês acham do Makhachev vir a público negar as palavras do Dana White, dizendo que voltaria só no segundo semestre, o Charles falando que só estaria pronto em agosto e quer voltar em junho contra o Justin Gaethje e não o Charles e o Arman? Por que tá acontecendo esse tipo de discurso da parte do campeão? E vocês acreditam que o Charles tem chance de rodar mesmo vencendo o Arman, ter que esperar a rodada acontecer ou não, ele está garantido, é o próximo? Qual é a leitura que vocês fazem de tudo isso? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, porque é muito importante se inscrever aqui no canal. Tamo quase, hein? Quase batendo a marca de 100 mil inscritos. Já vocês devem estar de saco cheio eu falando isso aqui, mas é muito importante, eu conto com a moral e a presença de todos vocês por aqui. Beleza? Fiquem ligados, semana tá na metade, mas ainda tem muito conteúdo vindo por aí. Valeu!